Eu sei que o meu coração quer ajudar pessoas. Tô perdida. Não sei por onde começar. Ainda trabalho CLT. Tenho medo de não conseguir com as terapias. Então, hoje eu quero falar com você sobre como dar esse primeiro passo tão importante, como se sentir mais seguro, mais confiante de que você pode sim iniciar na terapia holística e planejar futuramente uma mudança profissional. Porque isso não precisa ser no começo. A gente pode caminhar aos poucos. Você não tem tanta pressa assim para querer fazer tudo de hoje para amanhã. Então, vamos por partes. Vamos pensar em médio, em longo prazo também. Claro que o curto prazo é interessante, porque é o hoje, é o presente, mas a gente também precisa pensar e ter uma visão de futuro, né? Quem eu quero ser, o que eu vou fazer, e nós vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. O que um terapeuta precisa para se encontrar nesse universo, né? Para saber o que fazer, como começar. O primeiro passo essencial nesse processo é você começar a desenhar a sua ideia, ou melhor, como você vai trabalhar, o que você vai fazer. O por onde começar é o que você quer fazer neste momento. O que você precisa neste momento. Você já tem cursos, você já tem formações, você já está apto, habilitado a atender pessoas mesmo sem ter muita experiência porque está começando? Se você já tem um curso, se você já conhece o processo, se você já tem uma técnica de atendimento, se você já tem essa habilidade, você precisa começar a se estruturar, se organizar para atender seu primeiro cliente. Precisa botar no papel a estrutura do seu atendimento, como é que você vai fazer para atender essa pessoa, como é que você vai iniciar um atendimento, como é que você vai conversar com essa pessoa, o que você vai perguntar, como é que você vai investigar um pouco mais a história de vida dela. Então, isso tudo é para quem já tem um curso, para quem já conhece do assunto, para quem já estuda isso há um tempo. Pode ser que você está começando seus estudos agora, então é normal você se sentir um pouco perdido, um pouco inseguro, porque você está começando a estudar agora, gente. Não se cobre algo se você está começando, então tudo depende do cenário que você está vivendo. Você tem que se encontrar no cenário que você está hoje, né? Inclusive, depois compartilha aqui nos comentários com a gente qual é o seu momento atual. Você está apenas estudando agora, mas você está estudando há pouco tempo, tipo, faz menos de um ano ou faz alguns meses que você está estudando, é normal você se sentir um pouco perdido, porque você ainda está conhecendo as terapias. Agora, a grande questão é aqueles que já estão há 3, 4, 5, sei lá quantos anos estudando e nunca atenderam seu primeiro cliente, continuam com medo, continuam sem saber o que fazer. Para mim, o que me ajudou a vencer aquela insegurança que todo terapeuta sente no início foi ter esse passo a passo detalhado de como criar e organizar o seu primeiro atendimento. Eu tenho vários vídeos, tanto no canal do YouTube, tenho várias dicas no meu Instagram também, que vão te ajudar, que vão te orientar para você ter um passo a passo mais detalhado sobre como começar e organizar o seu primeiro atendimento. Mas, essencialmente, o primeiro grande passo nesse processo é você determinar onde você está. Você tem que ter uma visão mais clara. Ok, minha realidade é essa, hoje eu trabalho num outro trabalho, tenho um outro emprego, trabalho CLT, tenho carteira assinada e tal. Fico inseguro de largar, porque é óbvio, né, gente? Você está começando um caminho novo, você está começando a atender, você está começando a experimentar. É lógico que você não tem que pedir demissão amanhã. Vá com calma neste processo. E aí, então, você tem que começar atendendo o tempo que você tem, organizar sua rotina para você ter um horário toda semana para começar a fazer os seus atendimentos, determinar o formato, né? Vai ser online, vai ser presencial. Se for presencial, procure uma clínica, um espaço, um local adequado, que seja mais profissional para você levar as pessoas até lá, fazer um atendimento mais profissional. Já comece se posicionando como um profissional. Não começa fazendo um trabalho mais ou menos, de graça, sem cobrar nada, porque muitos já começam assim por medo, por insegurança. Você não cobra por insegurança, você não se coloca como profissional por insegurança. Aí você já está começando de um jeito que não é o jeito ideal. Não vou dizer que é errado, porque a intenção é boa. A gente quer fazer um bom trabalho. Mas aí você não está começando de um jeito em que você já se posiciona como alguém que quer atuar como terapeuta. Se você já começa tudo diferente do que normalmente um profissional faz, como que vai ser lá na frente? Então, uma coisa interessante é você pensar no seu hoje, mas você também pensar a longo prazo. O que eu quero daqui 1 ano, daqui 5 anos? Ou antes disso, daqui 1 ano, daqui 3 anos? Eu me vejo sendo um terapeuta daqui 1 ano, daqui 3 anos? Daqui 3 anos, é certo que eu já vou estar vivendo só das terapias? É isso que o meu coração quer? Eu quero viver das terapias? Você tem que determinar qual cenário que você está e qual cenário você quer criar para o seu futuro. Quando eu comecei nas terapias holísticas, foi lá em 2005, quando eu iniciei e fiz o meu primeiro atendimento profissional, eu já tinha essa visão de que eu ia ser terapeuta pro resto da vida. Mesmo que eu não fosse
A minha intenção e a minha vontade naquele momento era ser terapeuta. Eu atuava na educação, eu tinha também carteira assinada, trabalhava como estagiária e tinha CLT também numa escola, trabalhava numa escola particular, privada, e trabalhava numa escola do município, onde eu era estagiária, estava fazendo faculdade de pedagogia, e eu tinha, naquela época, a minha intenção profissional era ser professora. Só que aí eu fui para um atendimento de terapia, comecei a fazer os cursos, estava fazendo os cursos de Reiki, já tinha feito radiestesia, e eu comecei a me encantar por esse universo e comecei a sentir um chamado. Só que eu não fiz a transição profissional no mesmo ano. Eu comecei em 2005, eu só saí da escola em 2006, início de 2005 eu já estava atendendo meus primeiros clientes, início do ano. Lá no final de 2006 que eu fui pedir demissão da escola e que eu fui viver integralmente das terapias. Só que aí eu fiz todo um planejamento, mais ou menos, tá, gente? Porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Se eu fosse fazer uma mudança profissional drástica hoje, como já fiz quando fechei meu espaço e fui para online, eu faria um planejamento mais detalhado, eu me organizaria financeiramente, começaria nesse exato momento a fazer um caixinha para minha mudança profissional. Nem que eu colocasse R$50 por mês lá no caixinha, num envelope, ou fizesse uma aplicação, um investimento, alguma coisa, sei lá. Mas eu ia começar a guardar um dinheiro imediatamente para fazer essa transição profissional, para eu não ficar no meu outro trabalho só por dinheiro. Porque por dinheiro, a gente acaba perdendo o encanto, a gente acaba desleixando no trabalho. E assim, sair do emprego que você não gosta para ser terapeuta e achar que a terapia vai salvar a sua vida, esquece. Vai ser pior. Porque quando você tem um emprego onde você tem uma carteira assinada, recebe um salário todo mês, você já tá acostumado com essa realidade. Se você tem que mudar de profissão e mudar de vida, porque mudar de profissão é mudar de vida, gente. Não é essa ilusão de, meu Deus, eu peço demissão e amanhã vai chover de cliente na minha agenda. Não é assim que funciona. É um processo. Então você precisa se organizar para viver esse processo. Ter um planejamento. Que horas que eu vou começar a atender? Como é que eu vou fazer para divulgar meu trabalho? Como é que eu vou ter mais clientes? Como é que eu vou começar a estruturar o meu trabalho, organizar toda a minha vida para que eu possa aos poucos planejar a minha transição profissional? Então não tem problema nenhum de você começar tendo outro trabalho. E tem pessoas, inclusive, que não largam o seu trabalho para viver só das terapias. Tem gente que tem as terapias como segunda opção profissional. Claro que a dedicação de uma pessoa que está integralmente nas terapias é diferente de uma pessoa que está se dividindo em 2 trabalhos. Mas tem pessoas que conseguem, tem pessoas que dá certo. Então você também tem que sentir isso. O seu cenário ideal. O que é o ideal para você? Então fecha seus olhos agora e pensa aqui comigo, nesse exato momento, o que é o ideal para você? Qual o cenário ideal? O que você almeja? O que você quer? O que você deseja? Você quer viver das terapias daqui a um tempo? Você quer ter 2 trabalhos? Você tem que entender o seu contexto. E olha, para entender e para decidir, não peça ajuda de ninguém. Observe a sua realidade. Ou faça um trabalho terapêutico, se você quer pedir ajuda. Não vá pedir ajuda para o vizinho, para manicure, para o pai, para a mãe, porque essas pessoas, elas provavelmente não são terapeutas. Elas não sabem da realidade que nós vivemos. Ou você pede conselho para um terapeuta que já está consolidado, que conhece o caminho que pode te ajudar, ou você maratona os nossos vídeos aqui no YouTube ou no Instagram, ou você pede conselhos para quem entende do que você está falando. Ou vai fazer um trabalho terapêutico mesmo, né? Com coaching ou com alguém que vai te ajudar a determinar e fazer esse planejamento. Mas não fique perguntando esse tipo de coisa para pessoas que não entendem do nosso universo, gente. Porque se eu dependesse da opinião da minha família, eu nunca teria virado terapeuta. Porque eles queriam que eu fosse professora para ter um concurso público e ter uma segurança financeira. Só que mal sabiam eles que 6 meses depois que eu estava sendo só terapeuta, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava na escola. Só que eu me dediquei, gente. Eu me dediquei, eu não esperei as coisas caírem do céu, eu não fiquei esperando um salvador me tirar da situação que eu tava. Em 6 meses eu fiz o negócio virar, mas eu trabalhei muito, eu não tinha final de semana, eu não tinha feriado, eu me dediquei pra caramba, porque eu queria fazer com que a profissão de terapia holística desse certo num tempo, numa época que as pessoas não sabiam o que a gente fazia. E era muito mais trabalho, era mais difícil do que é hoje, porque hoje muita gente já ouviu falar de alguma coisa das técnicas que a gente já trabalha. Não é um mundo tão desconhecido como era 16 anos atrás. É diferente. E eu fiz acontecer, eu fui atrás, eu me virei nos 30. Eu me divulgava, eu ia na rádio, eu colocava anúncio no jornal, que na época funcionava, tá? Hoje em dia tem as redes sociais que é muito mais fácil do que na época que eu comecei. Na época que eu comecei mal tinha um Orkut, não tinha nem Facebook. Eu nem sabia lidar naquilo. Eu nem sabia como usar aquilo. As pessoas nem usavam rede social. Mal usavam e-mail. E muito pouco também. Então era ligando. Não tinha WhatsApp, gente. Imagina, não tinha WhatsApp. Não conseguia mandar mensagem para as pessoas. Eu tinha que ligar para elas para confirmar atendimento, por exemplo. Tudo era mais trabalhoso. Então eu tinha que me dedicar muito mais do que o que vocês precisam fazer hoje em dia. E hoje muita gente reclama que, mas eu tenho que mandar um WhatsApp, mas eu tenho que me dedicar pro meu Instagram. É muito mais fácil do que você ficar correndo para lá e para cá e tendo que pagar por anúncio, tendo que pagar por isso, pagar por aquilo, porque tudo tinha custo para mim. E vocês usam a rede social, vocês podem fazer muita coisa de forma orgânica, sem pagar um
centavo na rede social que vai te dar resultado. É só montar a estratégia certa. Inclusive, tem até vídeo meu explicando como montar uma estratégia de conteúdo que você não precisa investir nada, porque eu não acredito que anunciar na rede social funciona para quem nem tá fazendo o básico do gratuito, do orgânico, tá? Primeiro, se dedique em fazer bons conteúdos no orgânico, organicamente, usando seu Instagram, fazendo um bom trabalho nos stories, nos seus posts, depois você pensa em patrocinar lá na frente. Tem que estudar para isso. Não é simplesmente vou apertar no botãozinho para impulsionar lá, agora é turbinar, né, a publicação. Turbinar a publicação. Aquilo ali não funciona, tá, gente? Não façam isso. Façam tendo consciência, segmentando o público, entendendo para quem você quer anunciar, fazendo um trabalho diferente, né? Tem que estudar para isso. Não é simplesmente apertar o botãozinho e botar R$5 por dia que não vai funcionar. Faça um trabalho bem feito, fazendo bons conteúdos que você vai começar a gerar conexão com as pessoas e aí eventualmente você vai divulgando o seu trabalho como terapeuta também. Mas vocês têm muito mais recursos do que eu tinha há 16 anos atrás. É só você se abrir para as oportunidades. Então, se você está perdido sobre como começar, a primeira coisa, olhe o seu cenário. Quem você é agora? Quais as condições que você tem? Qual é o tempo que você tem para atender e para se dedicar para isso? E você tem que estudar para isso, se dedicar para isso algum tempo do seu dia. Seja 1 hora por dia. Se você não está ainda atendendo, o quanto por dia você está se dedicando para os seus estudos, para organizar o seu primeiro atendimento, para botar no papel o primeiro atendimento. Como vai ser o seu primeiro atendimento? Quais recursos você vai usar? Quais perguntas você vai fazer? Como você vai conduzir? Tem que organizar, gente. Tem que botar no papel, porque se você deixa tudo aqui nas ideias, né, no plano das ideias, fica solta a informação. O primeiro passo para manifestar as coisas na nossa vida é botar no papel. É como o projeto de uma casa. Para que eu possa construir minha casa, eu tenho que fazer um projeto. O arquiteto tem que desenhar a minha casa, senão eu não consigo fazer minha casa. Só no plano das ideias eu não consigo criar uma casa, porque você sabe que é um processo, né? Para construir uma casa, tem que pensar no encanamento, tem que pensar na luz, tem que pensar no esgoto, tem que pensar na estrutura da casa, na viga, nos ferros, em tudo que vai numa casa. É mais ou menos assim o nosso planejamento com a vida. Sem você botar no papel, e assim também é o planejamento das metas, como eu falei, mas também o planejamento do terapeuta para começar. Você tem que pensar e organizar isso tudo. Essas informações, elas têm que ir para um lugar onde você consiga desenhar o processo. Isso é essencial, né? Que isso vai te dar mais clareza. Quando a gente tem clareza, a gente para de se sentir perdido. O problema é que a gente não tem clareza com as coisas. E se você quiser, eu tenho outros vídeos aqui e logo a gente vai fazer um evento online, onde eu vou detalhar um pouco mais essa questão para quem quer começar do zero, para quem ainda não atendeu ninguém, para quem ainda está nesse processo de iniciar como terapeuta. Então fica ligado que logo a gente vai começar a anunciar uma semana especial que a gente está preparando só para quem está começando do zero e quer ser terapeuta, tá? Já fica ligado aí para você não perder. Vai ser em outubro, então se liga para você não perder essa semana especial. Beleza? Agora coloca aqui embaixo para mim, qual é o seu cenário do momento? Você está começando, você nunca atendeu, você já atendeu uma ou outra pessoa, mas não é profissional ainda. Como é que tá a sua realidade nesse momento? Coloca aqui embaixo pra gente saber. Vou pedir até para o pessoal botar na tela aí. Realidade 1, não comecei. Realidade 2, já comecei e atendi poucas pessoas. Realidade 3, já sou terapeuta. Realidade 4, não sei ainda o que eu quero da vida. Pra gente saber quem você é, pra gente entender um pouquinho melhor quem acompanha o nosso conteúdo por aqui, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.